Porque vocês vivem num país onde vocês ainda têm o privilégio de muitas vezes uma mulher chega na cara do homem e diz que ele é um macho escroto lixo e que a masculinidade não serve para nada. Filha, vai protestar então num país onde você precisa de autorização para estudar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou ler uma reportagem, dentre tantas que eu poderia ler, e na sequência fazer alguns comentários que são importantíssimos. É importante nós sempre estarmos lembrando aqui, para as pessoas que ainda estão desavisadas ou inocentemente avisadas, a respeito de quão manipulado é o cenário cultural no Ocidente hoje, a fim de que, então, essa agenda da qual eu sempre falo aqui no canal, que quer, na verdade, uma subversão, uma verdadeira revolução dos valores e nos conduzir a uma situação muito pior, enfim, para que nós percebamos o quanto essa agenda manipula as questões aqui no Ocidente, e aí quem tem um mínimo de inteligência vai perceber bem o que eu estou falando aqui. Mas antes, como sempre, gostaria de te convidar a conhecer o conteúdo do nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Compartilhe esse vídeo e ao final deixe aqui o seu gostei e os seus comentários, se possível. Então, é uma reportagem que saiu aqui no Correio Brasiliense, dentre várias, como eu falei, que eu poderia ler a respeito, de algo que aconteceu em um jogo entre os Estados Unidos e o Irã, um torcedor que entrou no campo para fazer um protesto em prol do grupo LGBT, etc. Então eu vou ler a reportagem aqui e na sequência faço alguns comentários. O duelo decisivo entre Irã e Estados Unidos pela terceira rodada do grupo B começou muito antes de a bola rolar na terça-feira, 29/11. Antes mesmo de as equipes subirem ao gramado, um torcedor norte-americano foi retirado do estádio Al-Tumamá, acho que é essa a pronúncia, devido a uma braçadeira nas cores da bandeira LGBTQIA+. Nos registros fotográficos da agência France Press, é possível observar pelo menos 4 policiais catares em volta do torcedor. Esta, porém, não é a primeira manifestação em prol da causa LGBTQIA+, na Copa do Mundo do Catar. Na última segunda-feira, 28/11, um torcedor invadiu um campo durante a partida entre Portugal e Uruguai, portando uma bandeira com as cores LGBTQIA+, e uma camisa com as frases respeito pelas mulheres iranianas e salvem a Ucrânia. Um pacote completo da lacração aqui, Segundo as regras do Catar, é proibido fazer manifestações que instiguem ou induzam apoio aos direitos do grupo social. Vê que aqueles são bem eufêmicos, do grupo social, porque eles não querem usar a expressão LGBTQIA+, porque na verdade é assim. Segundo as regras do Catar, é proibido fazer manifestações que instiguem ou induzam apoio aos gays. Pronto, é isso. Só que não quiseram usar isso aqui porque fica meio estranho. Quer dizer que existem países onde os gays não podem nem se manifestar? Pois é, olha só que coisa interessante, O Código Penal do país prevê pena de 10 anos para esse crime. Veja, fazer manifestação a favor, então, de grupos LGBT, enfim, pena de 10 anos aí, segundo lá o Código Penal do Catar. Como eu falei, é interessante nós trazermos à tona de vez em quando isso aqui, porque muitas vezes aquela menininha do cabelo azul e do cabelo verde, sabe, aquela adolescente ou aquela jovem que fica enchendo o saco na luta contra o patriarcado machista e opressor do Ocidente, aquele homem que acha que realmente a masculinidade é tóxica e tem que ser desconstruída, sabe, aqueles universitários alienados. É bom acontecer isso aqui de vez em quando, para vocês verem o quanto vocês são muito privilegiados aqui no Ocidente. Meu amigo, vá fazer protesto lá, no Irã, na Arábia Saudita, onde a mulher não pode nem abrir a porta da casa dela porque é um desrespeito ao marido. Lá no Catar, por exemplo, vai fazer protesto lá. Vocês, mulheres feministas, eu apoio. Vão protestar lá no mundo árabe, no mundo islâmico. E para você que é um esquerdinha, mas também é muito mal instruído, deixa eu dizer uma coisa. Geralmente nos países socialistas também, não existe muita tolerância para esses grupos, não. Tá bom? Feminismo, LGBT, essas coisas todas. China, Coreia do Norte, vai lá ver como é que também que funciona. Então assim, é bom para vocês entenderem que na verdade nós cristãos somos extremamente tolerantes, isso na verdade já se tornou até um problema. Lembra o que eu falei no último vídeo? A gente dá um dedo, o pessoal vai querer o braço inteiro. Então assim, sejam aí dignos e lutem mesmo pela causa de vocês,
com coração, e vão lá defender o direito dessas pessoas nesses países, porque é muito fácil ficar fazendo protesto aqui no Ocidente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós toleramos que um grupo de humor aí, com, talento bastante duvidoso, faça especiais de fim de ano, caricaturando Jesus como um gay, ali da pior espécie, como se fosse uma bicha louca, e a gente não fala nada, o judiciário não fala nada. Nós toleramos que um cantor com uma péssima qualidade musical, com uma péssima qualidade vocal, suba num palco, e porque ele compra essa bandeira aí LGBTQIA+, né, e está atrás do Pink Money, porque ele compra todas essas ideias, ele pode subir no palco e dizer que Jesus é bicho, a gente não faz nada. Aqui o pessoal pode protestar, pode colocar crucifixo no ânus, pode fazer exposição artística, ridicularizando o cristianismo, a gente não faz nada. Então não sejam covardes, protestar aqui é muito fácil. Vão protestar lá no Irã, vão protestar na Arábia Saudita, no Catar, no Iêmen, vão protestar na Índia, na China, vão protestar nesses países. As mulheres lá estão, assim, desesperadas pelo apoio de vocês. Ah, mas o Brasil é um país homofóbico. É claro que nós somos homofóbicos, sabe por quê? Porque nesse país nem gay não pode existir, meu amigo, porque senão é crime, é perseguido. Vocês estão entendendo o tanto que é desproporcional? E isso é uma coisa muito complicada, porque nós ocidentais aqui nos tornamos extremamente tolerantes, ao mesmo tempo que você cria uma militância alienada como essa aí. O sujeito achou que eu acho que esse cara achou que estava nos Estados Unidos, lá no governo do Joe Biden, que pega nos órgãos públicos e ergue a bandeira LGBT. Meu amigo, não se deixem de, vocês estão num mundo de fantasia. O Ocidente é que tem se tornado esse lugar completamente tolerante em relação a essas questões, e ao mesmo tempo nós vivemos apanhando aqui, porque nós somos uma cultura machista. Meu amigo, repito, lá no Catar, a mulher, para trabalhar e para estudar, precisa da autorização de algum homem da família dela. Mas não, pinta-se o Ocidente como se os cristãos fossem os opressores, os cristãos são os inimigos a serem combatidos. Pelo amor de Deus, é muita irracionalidade. Agora vocês sabem qual que é o problema? Isso aos poucos vai gerando, sim, uma certa indignação por parte de muitos cristãos, como eu tenho começado a perceber. Porque chega uma hora, meu amigo, em que a gente cansa de apanhar. Porque a gente apanha o tempo todo. Agora vai eu fazer um comentário aqui, por exemplo, vou fazer um sketch aqui, um sketch, na verdade, de comédia sobre uma família LGBT, uma família que tem 2 pais, e aí os filhos ficam questionando no Natal onde está a Mamãe Noel. E aí, ou então o contrário, né? Tem 2 mães e cadê o Papai Noel? O que eu saiba é Papai Noel. Vá falar qualquer coisa contra esses grupos, vá falar qualquer coisa contra esses movimentos, para você ver se você não vai receber um processo, se você não vai ter que parar na delegacia para se explicar. Agora, existe lá um artigo no Código Penal que eu não entendo o que a jurisprudência fez com esse artigo, que criminaliza vilipendiar objeto de culto e objeto religioso. E cadê que esse artigo não é mais aplicado? Você pode acabar com a raça dos cristãos, você pode pegar os nossos símbolos sagrados e banalizar, acabar com eles, e não acontece nada. Agora, nós aqui é que somos os intolerantes. Nós, no Ocidente, é que somos um grupo homofóbico, transfóbico e etc. Meu amigo, vocês conseguem entender o nível de manipulação? Deixa eu falar uma coisa para você que é gay, que é homossexual, né? Que é travesti ou transexual, já nem sei, é tanta coisa. Vocês são manipulados, vocês são massa de manobra. Esse pessoal está interessado em gerar o caos, em gerar, revoluções culturais aqui no Ocidente, mas eles estão pouco se importando com a causa de vocês, eles não estão nem aí para os seus dilemas diários como homossexual, para as suas dificuldades diárias como mulher. Se eles estivessem preocupados com vocês, meus amigos, eles não estariam patrocinando, como o Rica Perrone colocou muito bem no canal dele em um vídeo recente, eles não estariam patrocinando um evento onde gays sequer podem existir, num país onde ser homossexual é crime. Aliás, onde fazer algum tipo de defesa desses grupos é crime. Vocês acham que esse pessoal está interessado mesmo? Os ocidentais aqui que defendem a diversidade. Bastou os jogadores serem ameaçados de tomar um cartão amarelo quando entrassem com a braçadeira, né? O capitão que entrar com a braçadeira com as cores da bandeira LGBT, bastou ameaçarem com cartão amarelo, acabou, todo mundo recuou. Então cadê essa defesa do direito de vocês? Será que vocês não percebem que vocês estão sendo manipulados? E insisto aqui nesse convite, você que é feminista, você que é um feministo também, você que acha que nós vivemos numa sociedade homofóbica, transfóbica, protestem lá nesses países também. Ou vocês acham que não existe esse tipo de pessoa lá? Será que lá não existe? Eu acho difícil existir. Ou se existem, estão bem escondidos porque eles não têm direito sequer a existir lá. E pensem um pouquinho mais sobre essa intolerância, sobre esse vilipêndio constante que vocês fazem contra os cristãos,
contra, né, os cristãos e etc, tem que acabar com os cristãos, porque é o que eu estou dizendo, vai chegar uma hora, meu amigo, em que a gente cansa de apanhar. E aí você vê os níveis de intolerância que existem lá fora e ninguém faz nada, vai lá, cadê? Eu não estou vendo feminista protestando lá, não estou vendo o pessoal defendendo, né, o pessoal... Por quê? Porque é um pessoal alienado, como eu falei, acho que esse sujeito achou que estava nos Estados Unidos. Então, comecem a repensar esse tipo de atitude, porque vocês vivem num país onde vocês ainda têm o privilégio de muitas vezes uma mulher chega na cara do homem e diz que ele é um macho escroto lixo e que a masculinidade não serve para nada. Filha, vai protestar então num país onde você precisa de autorização para estudar. Vai protestar num país onde até 2018, como na Arábia Saudita, a mulher nem poderia dirigir. Até hoje ela não pode abrir a porta da casa dela porque é um desrespeito ao marido. Vai protestar nesse tipo de país. Ou então, comece a se colocar no seu lugar, vá viver sua vida feliz e não encha o saco, não encha a paciência. E outra coisa, nós cristãos temos que começar a pensar essa questão aí de que um grupo pode tudo, um grupo pode falar tudo, pode se expressar da forma como quiser, e nós, ao menor sinal de expressarmos nossas discordâncias, somos censurados, somos processados. Espera aí, vamos começar a pensar isso aí, porque senão está começando a chegar o momento da gente começar a repensar essa postura muito pacífica, porque veja, querer a paz é diferente de ser uma pessoa passiva. Nós somos um grupo que assim, sabe, que estamos nos tornando muito passivos, e é o que eu falei, a gente dá um dedinho, meu amigo, daqui a pouco o pessoal quer o braço, vai querer o corpo inteiro. E se for o caso, meu amigo, se realmente o diálogo começar a não resolver, aí existem as vias de fato, existem outros modos, existe um conflito social, porque vai ser inevitável, porque da forma como está, é absolutamente ridículo o que está acontecendo. Então fica esse recado aí para você que é feminista, para você que é um defensor dos direitos das mulheres, protestem nesse país, porque eu tenho certeza que as pessoas lá vão estar de braços abertos esperando vocês. Agora, se vocês não forem, né, não tiverem dignidade e coragem suficiente para protestar lá e ficar querendo protestar só aqui porque é muito cômodo, né, afinal de contas nós cristãos somos muito passivos, estamos muito passivos diante de tudo isso, já que vocês são covardes a esse ponto, então resumam-se à insignificância de vocês, lembrando-se sempre de uma coisa, que o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro, meus caros. Até a próxima e que Deus nos abençoe.